Olá, sou o professor Paulino de Matemática. Nessa aula de hoje nós iremos estudar proporção. Gente, proporção é o conteúdo que vem logo adiante do conteúdo de razão, tá certo? Então na aula anterior a gente já estudou razão, nós sabemos o que é razão, nós sabemos determinar os seus termos, né? Numerador, denominador. Por exemplo, só revisando aqui um pouquinho de razão. A razão nada mais é do que uma divisão entre dois números, tá certo? Por exemplo, aqui tem uma fração. Esse A é um número qualquer e esse B é um número qualquer. Então, o A, que é o numerador, nós chamamos de antecedente. E o B, que é o denominador, nós chamamos de consequente, tá bom? Essa informação é nova, mas isso não vai afetar muito aqui o que a gente já aprendeu até agora, não. O que eu quero que vocês observem é que isso aqui é uma fração e que isso aqui, gente, nada mais é do que uma razão, aquilo que a gente já vem estudando. Isso aqui é uma razão, tá certo? O numerador nós chamamos de antecedente e o denominador, que no caso aqui é o B, nós chamamos de consequente, certo? Pois bem, bom, que é a continuação do assunto de razão, que é proporção. Professor, quando é que nós temos uma proporção? Gente, nós temos uma proporção quando nós tivermos a igualdade entre duas razões. Ou seja, se você tiver isso aqui, ó, isso aqui é uma razão, porque isso aqui é uma fração. Não vão se preocupar, gente, agora com o valor de A e o valor de B, tá bom? Não se preocupe. Aí se eu fizer aqui outra razão, C e D. Observe, gente, aqui nós temos duas razões. O A sobre B e o C sobre D. E entre eles tem um sinal de igualdade. Então, conclusão, é que quando isso aqui acontecer, nós temos uma proporção. Professor, cadê a proporção? Tá aqui, gente, ó, isso aqui é que é a proporção, tá bom? É a igualdade entre duas razões. A sobre B é uma razão, C sobre D é outra razão e B no meio tem um sinal de igualdade. Então, isso aqui nos fornece uma proporção. É quando você tem a igualdade entre duas razões. Por enquanto, não se preocupe com os valores nem de A, nem de B, nem de C, nem de D. Apenas compreenda o que é uma proporção. Quando se tem duas razões e ambas estão sendo comparadas por uma igualdade, o que é o mesmo caso aqui, então temos uma proporção. É isso que eu acabei de explicar para vocês. Caso a igualdade seja verdadeira, então os números serão proporcionais. Que números são esses, gente? É o A, é o B, é o C, é o D. Como assim se eu estou falando de números aqui tem letra? Gente, essas letras elas vão ser representadas por números futuramente, tá bom? Caso contrário, então elas não serão proporcionais. Os números racionais A, B, C e D, eles vão ser proporcionais se somente se a igualdade abaixo for verdadeira. A igualdade que ele está falando, pessoal, é a igualdade que eu escrevi aqui agora há pouco. S, A, B, C e D. Observe aqui, ó. A está para B. Você lê assim, ó. Assim como C está para D. Se isso aqui for verdadeiro, isso aqui, ó, que eu escrevi, que é o mesmo que eu fiz ali de vermelho, se isso aqui for verdadeiro, então forma uma proporção. Qual é então o significado disso aqui, desse que está quadriculado aqui de verde? Aqui, ó, A sobre B significa, gente, que é A dividido para B igual C sobre D significa que é C dividido para D. Então eu quero colocar, ó, desse jeito aqui, ó, C dividido para D, ok? Então, aqui vai aparecer uma nova notação que eu queria que vocês observassem. Aqueles que ficam bem nas pontas, certo? Nós chamamos de extremos.
Extremo. Professor, extremos vem da palavra extremidades, aqueles que ficam bem nas pontas, tá bom? Aqui são os extremos. E esses que ficam aqui bem no meio, esses aqui são os meios, tá bom? Deixa eu pegar aqui um de azul aqui. Esses aqui são os meios. Por que meios? Porque eles estão bem no meio. Existe uma propriedade, pessoal, que ela é muito importante no assunto de proporção. E esta aula nós iremos nos limitar a esta propriedade. Depois a gente continua. Tem uma propriedade que diz o seguinte. O produto é multiplicação. O produto dos meios é igual a quem? Ao produto dos extremos. Então, pessoal, anote isso aqui, ó. O produto dos meios é igual ao produto dos extremos. O que quer dizer isso, professor? Em qualquer proporção, se você fizer isso aqui, ó, se você multiplicar os meios e depois você multiplicar os extremos, esses resultados têm que ser obrigatoriamente iguais. Se não, caso contrário, não é proporção. Tá bom? Ou seja, quem é que vocês têm que multiplicar? Quem são os extremos aqui, gente? Ó, os extremos é o A e o D. Ou seja, você multiplica assim, ó, em forma de X. A vezes D. Deixa eu escolher aqui uma cor mais interessante. Você multiplica aqui, ó, os extremos. Ou seja, A que multiplica D tem que ser igual a B que multiplica C. Então, isso aqui sempre vai ter que ser verdade. Porque se isso aqui não for verdade, pessoal, então não vai ser proporção. Vou escolher um cantinho bem aqui só para fazer um exemplo, para a gente finalizar aqui, ó. Vou mostrar aqui essa propriedade aqui, ó. Se eu colocar, por exemplo, a fração 2/3, e eu vou colocar agora aqui a fração 4/6. Eu já estou afirmando que essas duas razões elas são proporcionais, vão formar uma proporção. O que eu quero mostrar para vocês? Eu quero mostrar para vocês o seguinte: se eu multiplicar em forma de x, ou seja, o 2 e o 6 vai ser o mesmo valor de que se eu multiplicar o 3 e o 4. Sempre nesse esquema aqui, ó. 2 que multiplica 6 é igual a 3 que multiplica 4. Agora vamos só confirmar aqui os valores aqui, gente. Vamos só confirmar, por favor. 2 vezes 6 são 12 e 3 vezes 4 são 12. Então, pessoal, isso aqui é verdade, ó. Isso aqui é verdadeiro. Essa fração 2/3 e 4/6, isso aqui forma uma proporção. Professor, e como é que eu sei? Porque nós verificamos. Multiplicamos os meios e depois multiplicamos os extremos, que é 3 e 4, e os valores foram iguais, ó. 12 é igual a 12. Ok? Tranquilo? Espero que vocês tenham compreendido. Grande abraço a todos.